Hoje eu queria perguntar para vocês se vocês sentem vontade de sair do medo, não é? Porque o medo muitas vezes nos interrompe, atrapalha tanto a nossa vida, porque o medo é como se você tivesse algemado, né? Você não sai do lugar se você tiver medo. Então, para a gente sair do medo, é muito importante a gente saber que existem os tipos de medos, né? Então, existe aquele medo que você não pode deixar de ter ele, porque esse é a engenharia de Deus na sua vida, né? Esse medo que é o medo biológico é a engenharia de Deus na nossa vida. E ele existe justamente para nos proteger do perigo. Quando a gente está em algum tipo de perigo, né? Tipo, cai alguma coisa na nossa cabeça e a gente, né, sente medo para quê? Para a gente se livrar, afastar um pouquinho e se afastar, né, do perigo. Ou seja, para a gente sobreviver ao perigo que está sendo apresentado para a gente naquele momento. Então, esse medo aí é um medo saudável, é o nosso medo biológico, entende? É o medo que nos protege. Então, por que o núcleo da nossa mente é medo? Por medida de proteção. Essa é a engenharia de Deus na nossa vida. É o medo que nos protege do perigo. Tipo, você vai querer pular de uma janela de 30º andar, você sente medo. Por quê? Para te proteger do perigo. Então, esse é o nosso medo natural. É um medo que a gente veio com ele por medida de proteção. E daí porque a gente diz que a função da mente é sobreviver, tá bom? Mas aí vem o medo psicológico. O medo psicológico é o que você não deve, em hipótese alguma, se render a ele. Entende? E aí, quando você vê, é importante que você comece a ver, meu Deus, que tipo de medo é esse que eu estou sentindo? É o medo natural, o que é o medo biológico, aquele que me tira de situações difíceis e que me faz sobreviver, ou é o medo psicológico? Porque se for o medo psicológico, gente, é aquele que a gente cria, não é? São as criações da nossa mente. Na verdade, esse medo é uma ilusão. Ele não existe, né? É por isso que tem um ditado popular que diz assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Entende? Porque esse medo, né? Por que vai com medo mesmo? Porque você vai ver, se você realmente for, né? For ousado, ter coragem suficiente e vai e segue em frente com o medo mesmo, você vai ver que ele não existe. Entende? Ele é um medo psicológico, ele foi criado pela sua mente. E o medo ideológico é aquele medo que foi implantado em nós, que foi incutido na nossa mente durante a nossa vida inteira. Então, esse é o medo ideológico. São aqueles medos que são incutidos por nossos pais, pela sociedade, de modo geral, né? Por toda a sociedade, de modo geral. Então, primeiro você precisa saber que existem esses tipos de medos, né? O biológico, o psicológico e o ideológico. Então, você precisa identificar que tipo de medo você está sentindo e se libertar deles. É simples assim, entendeu? Quando você sente o medo biológico, é porque você está fora de ordem, entendeu? Por exemplo, querer pular uma janela é estar fora de ordem. Você não está no seu senso comum, entendeu? E aí, por isso que o medo vem. Ou seja, esse medo que é real, é o único medo que realmente é real, ele é uma reação espiritual. Por isso que você tem medo. Porque não é para você pular de nenhuma janela de 30º andar, entende? Então, a espiritualidade vem e lhe coloca o medo, né? Ele traz medo. Então, é uma reação espiritual. E ela acontece, essa reação espiritual, quando você está fora de ordem, entende? Aí
querer pular de uma janela, você está realmente totalmente fora de ordem. Agora, quando você não sente mais medo, que eu, por exemplo, cheguei a não sentir mais medo. Quando eu decidi que não ia mais tomar quimioterapia, porque o meu corpo não suportava mais, eu não tinha mais saída, todas as linhas de quimioterapia já tinham sido usadas naquele tipo de linfoma, que é o linfoma de Hodgkin, e eu já não tinha mais saída realmente, o corpo detonava totalmente, dizia que não aguentava mais, o meu corpo falava para mim, ele transmitia diversos sinais o tempo todo, e aí nesse momento eu já estava conectada com o meu divino, né? Porque há um ano atrás, no início de 2021, quando eu soube da notícia, eu queria parar, mas eu dizia assim para minha irmã: irmã, eu não tenho o meu divino ainda bem desenvolvido dentro de mim, portanto eu não tenho coragem. E eu não tinha mesmo coragem. A gente tem medo de deixar, tem medo de morrer se deixar. E aí, quando o meu divino já estava bem desenvolvido dentro de mim, né, a partir dos processos espirituais que eu vivo com o meu mestre Ama Bhagavan, e com a graça divina o tempo inteiro na minha vida, porque nós somos orientados o tempo inteiro a se conectar com o divino, e eu consegui essa conexão, e eu pedia todos os dias: Deus, me mantém no meu lugar hoje. E eu continuo pedindo: me mantém no meu lugar hoje. Ai, como eu amo. E de noite eu agradeço também. Aí eu fui entrando na ordem, entende? Na ordem divina. E quando eu consegui entrar na ordem, eu perdi o medo. Foi quando eu perdi o medo. Aí muitas pessoas acharam que era uma loucura que eu estava fazendo, entende? Inclusive minha família também. Só que mesmo sendo loucura, eles compreenderam que eu não tinha saída. Aí eles acolheram também aquela situação, sabe? E eles também só vieram saber bem depois, porque quando tudo aconteceu, eu fiquei só para mim e para minha irmã, para não maltratar tanto o emocional dos meus grandes pais, né? Porque eles já têm 80 e poucos anos de idade. Mas quando não teve mais saída, que foi quando eu fiquei dessa finura que eu falei para vocês, entre a vida e a morte, aí eu fui e falei: eu não vou mais tomar quimioterapia, está tudo bem, né? No momento que Deus me quiser levar, ok, eu vou com facilidade, alegria e glória, né? Eu já estava com essa consciência. E aí eu não tive mais medo, eu não tenho mais medo, entende? Porque eu entrei na ordem. Então, quando você tem a ordem, entra dentro da ordem divina, aí o que ocorre? Você fica sem o medo. Entendeu? Não existe mais aquela reação espiritual para te proteger. Por quê? Porque você está na ordem, tá bom? Então, procura se conectar com Deus o tempo inteiro. Pede a Deus para te manter no teu lugar, que você também entra na ordem, tá? Então, se você gostou dessa dica do medo, compartilha com quem você ama, tá?